Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. Nas edições de julho e agosto do jornal Folha Espírita, foi explorado o tema do maior interesse para todos nós, sobre como filmes, músicas, livros e até mesmo notícias podem influenciar os nossos pensamentos. Nós vamos falar hoje sobre a importância da escolha consciente sobre tudo o que vamos consumir em termos de cultura, leitura e informação no nosso dia a dia. Antes de falarmos sobre isso, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, asserena tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. O que assistimos influencia o nosso pensamento e o nosso modo de viver? Sim. Pensar é criar, e toda criação mental tem vida em movimento, mesmo que a gente não enxergue. E isso mostra que nós temos responsabilidade sobre o que nós estamos constantemente pensando, e com isso, sobre também as nossas escolhas e gestos que nós proferimos quando estamos ouvindo, lendo, assistindo, porque eles vão efetivamente nos influenciar e também vão nos sintonizar com encarnados e desencarnados que concordem com essas nossas escolhas. Como alerta André Luiz, justamente por essa razão, tudo o que pensamos atrai os nossos afins e pode causar alterações no nosso comportamento, podem causar também doenças, desequilíbrios no corpo e na alma. O direcionamento que nós damos aos nossos pensamentos é uma escolha pessoal diária. Nós podemos guiá-los para o bem, escolher conversações saudáveis, participar de maneira responsável nas redes sociais, assistir a programas, a séries de TV que alimentarão nossas formas pensamento positivas, ou podemos escolher o caminho inverso. Sobre isso, no livro Missionários da Luz,
O espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, esclarece o seguinte: as ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo em si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 8, Emmanuel, também pela psicografia de Chico Xavier, enfatiza que a alma entra em ressonância com as correntes mentais que se respiram se assemelham na mesma vibração. Ele diz assim: assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos e que, sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas nessa mesma faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que nós escolhemos. Vejam quanta responsabilidade. Como o nosso pensamento nos liga a encarnados e desencarnados, pela lei da afinidade e da sintonia, obviamente que as nossas escolhas infelizes, desequilibradas, enviam do mesmo modo recados ao mundo espiritual, despertando o interesse e a atenção de espíritos inferiores que virão até nós. E pior, irão intensificar os nossos desequilíbrios, os nossos vícios, causando prejuízos para ambos. No livro Obsessão e Suas Máscaras, a doutora Marlene Nobre avalia uma citação de Emmanuel do livro Mediunidade e Sintonia, que explica bem um ditado popular: diz-me com quem andas, que te direi quem és. Ele explica que os nossos pensamentos definem a nossa conduta e que, de acordo com ela, nós expressamos os nossos objetivos e amealhamos as nossas companhias. Então, o dito popular, portanto, assume uma outra conotação. Diz-me quem és, o que lês, o que assistes, que eu te direi com quem andas. André Luiz, no livro Libertação, explica também que podem ocorrer casos não só de atrairmos essas companhias espirituais que sintonizam conosco, como também podemos passar por um processo de auto-obsessão, ou seja, a pessoa pode permanecer atormentada pelas próprias criações mentais negativas e destrutivas. Baseados nesses ensinamentos, concluímos que quando acompanhamos determinados programas ou filmes que trazem mensagens de baixa vibração, nós captamos exatamente as mesmas energias que podem se transformar em uma entrada ou um convite para companhias infelizes. No livro Obras Póstumas, no capítulo que trata da regeneração das artes por meio do Espiritismo, Allan Kardec informa que, assim como a arte cristã sucedeu à arte pagã, transformando-a, a arte espírita será o complemento e a transformação da arte cristã. Ele diz o seguinte: o Espiritismo abre à arte um campo inteiramente novo, imenso e ainda inexplorado. Quando o artista houver de reproduzir com convicção o mundo espírita, aurirá dessa fonte as mais sublimes inspirações, e o seu nome viverá nos séculos vindouros, porque as preocupações de ordem material e efêmeras da vida presente o sobreporá ao estado da vida futura e eterna da alma. Ou seja, sempre que possível, nós devemos escolher as músicas, filmes, livros que nos ensinem coisas boas, que nos passem bons valores e que nos divirtam, nos instruam, mas também elevando a nossa alma. Em concordância com isso, nós passaremos também a pensar e a verbalizar cada vez mais coisas boas. Com o espírito revigorado por termos lido livros emocionantes, assistido a filmes inspiradores, estaremos mais propensos a proferir palavras de amor, de fé, de gratidão, de reconhecimento a Deus, contagiando todos ao nosso redor e podendo então começar a construir para todos nós um futuro de luz e de harmonia.
Nas matérias da Folha Espírita que nós citamos no começo, nós temos algumas sugestões de filmes que podem nos ajudar a elevar a alma. Fica a dica para quem quiser acessar o site do jornal. É de graça, é só entrar em folhaespírita.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridas amigas, queridos amigos. Inspirada, na verdade, no nosso programa hoje, eu me inspirei numa situação que aconteceu comigo. E aí eu resolvi trazer para a nossa reflexão de hoje o tema ressentimento. Quem de nós
já não ficou ressentido com alguém? Quem já não se magoou? Se até o nosso Chico Xavier, imaginem, né, já se ressentiu, imagine nós que não lhe alcançamos a mínima parte das virtudes que ele possuía. Como disse no começo, há pouco tempo, devido a um fato bem corriqueiro de trocas de mensagens no WhatsApp, eu me ressenti por ser, assim, indiretamente criticada por uma pessoa bem querida minha. Quando eu falei algo, né, fiz um comentário. Aliás, hoje, o que não faltam são os mal entendidos nos diálogos das redes sociais. Tomou um vulto inimaginável a velocidade com que se espalham opiniões e o diz-que-diz-que, sem contar no volume de opiniões diversas sobre a mesma coisa, sobre a mesma conversa. E com o advento do home office, então, as comunicações no ambiente de trabalho parecem mais categóricas em relação ao que se fala, ao que se escreve. E embora tudo se dê à distância, as pessoas são atingidas mais de perto. Já pensaram nisso? Notem que quando alguém se coloca, quer por vídeo, áudio ou por escrito, ela deixa de estar sendo ouvida por inteiro. Por quê? Pois as outras formas de se comunicar, elas se perdem na comunicação online, certo? Daí não precisa não precisa de muito, né, para que alguém seja mal interpretado, terminando muitas vezes em mágoa e descontentamento entre os atores da comunicação. Neste cenário, a gente vê aumentar o número de ressentidos, principalmente, assim, aliás, em todos os círculos de relações humanas, não só principalmente, né? Penso ser este um dos legados, assim, ruins da pandemia, né? Já não bastassem todos, este é um legado ruim, porque muita gente acabou se magoando, sendo magoada por causa da comunicação parcial a que todos nós tivemos de nos submeter. Vai levar um tempo, né? Acredito, aprendermos a ler por linhas tortas. Enfim, mas o ressentimento e a mágoa, eles são sentimentos inerentes ao ser humano desde que o mundo é mundo. Filho do egoísmo, do orgulho, da presunção, porque quem não é egoísta nem pensa, não pensa em si em primeiro lugar. Ele sempre tem um pensamento, um comportamento coletivo. Assim, ele tem facilidade de relevar pequenas ofensas ou críticas, porque tem a capacidade de analisar o outro e atenuar o seu efeito em relação a ele. Já o humilde tem a percepção de si, sabe dos seus defeitos, suas fraquezas, e ao ser ofendido ou criticado, tem a humildade de verificar se há alguma veracidade ou se faz sentido, né, de algum modo, o que está sendo dirigido a ele. E se ele percebe que não procede, ou que até procede em parte, ele não se melindra, porque trabalhou o seu orgulho, que não se fere por pouco, né? Obviamente, estamos caminhando, né, gente, há muito tempo para a conquista dessas virtudes de humildade, caridade, mas por enquanto nos melindramos sim
Nos ressentimos, sim. E o que fazer? Podemos começar fazendo coisas práticas, como algumas das sugestões deixadas por André Luiz no livro Sinal Verde de Psicografia de Chico Xavier. Por exemplo, eu vou elencar algumas dessas dicas. Primeira, dê aos outros a liberdade de pensar tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a ouvi-la. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Não se aborreça, coopere. E quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro. Percebam que todas as dicas de André Luiz pressupõem claramente um exercício de humildade que leva à compreensão, à serenidade e ao entendimento em nível superior àquele que possuímos quando nos ressentimos. Porque quando estamos tomados pelo ressentimento, perdemos a capacidade de raciocinar com outros parâmetros de pensamento, simplesmente porque estamos embotados no monoideísmo, tangidos somente pela ideia de que fomos humilhados, preteridos, incompreendidos, e aí vai. Ao passo que, na medida em que nos desprendemos do nosso eu, alçamos novas ideias, novos patamares de pensamentos que surtirão efeito medicamentoso para a nossa dor. Por vezes, a gente fala muito, nos expressamos o que se passa em nosso pensamento sem intenção de magoar quem quer que seja. Porém, nem todos estarão no clima, vamos dizer assim, de receber numa boa o que dissermos por aí. Estaremos preparados para ouvir a réplica? Pensemos que também nós somos assim. Nem sempre estamos abertos às outras opiniões. Às vezes não estamos dispostos a mudar de paradigmas e acabamos, sem querer, magoando as outras pessoas. Pensemos nisso. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Convidamos a todos para refletirmos a respeito da cólera. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, nas instruções dos Espíritos, no item 9, temos as seguintes orientações a respeito da cólera, recebida em 1863 mediante psicografia na cidade de Bordeaux, através do espírito que se autodenominou Espírito Protetor. Disse o Espírito: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece.
Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. O que é que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira. À natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhe não obedecem. Se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros. Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo a de que torna infelizes todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal se, num acesso de fúria, praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se em dominar a cólera. O espírita, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Agradecemos a todos pela companhia e desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração em todas as suas reflexões. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Estamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui. Acessem o nosso canal no YouTube, é o Caibar Schutel, na playlist do programa Portal de Luz. Muito obrigada e até a semana que vem.